Bem, meninos e meninas, prosseguindo a nossa aula, está aqui a tabelinha periódica. Então, nós vamos ver qual é o estado dos átomos à temperatura ambiente. Mas antes, vamos só relembrar uma coisa. Se a gente pegar a tabela periódica, essa da apostila, ela é toda bonitinha. Ela mostra para mim quais são os metais, que é dessa diagonal para baixo. Tudo é metal. Então, tudo que está aqui, bege claro, verde, exceto hidrogênio, tudo isso aqui é metal. O que é a metal? Só daqui para cima. Mas essa tabela periódica nossa, ela é colorida. A que você vai ter no PAS, que você vai ter nos diferentes processos seletivos, será preto e branco. Então vai ter que ter uma diagonal que você vai lembrar sempre dela. Que diagonal que é essa? Preste atenção. Ela começa no boro, família 3A, o grupo 13, e vai até o astato. Essa diagonal aqui. Ah, Fabiano, vai dar no meio desse elemento que tem esse nome esquisito, embaixo do astato. Mas de maneira geral, você vai pensar assim e vai lembrar que ele também faz parte. Então vamos lembrar. Do boro até o astato, para cima é a metal. Então desce diagonal, para cima são os metais. Tem que guardar isso, porque aqui na nossa apostila está mostrando coloridinho e tal. Mas na prova não vai ser assim, no processo seletivo não vai ser assim. Então tem que lembrar. Diagonal do boro do astato para cima são os metais. Eles e o hidrogênio. Hidrogênio, classificações mais modernas, 2017 para cá, coloquei como não é bem uma metal, mas vamos pensar que seja uma metal. Porque falar que ele é metal é bem complicado. Você vai ter que, para ele ter uma única característica de metal, você vai ter que colocar uma pressão muito alta. Então vamos pensar no básico. Então, quais são os metais? Do boro ao astato para cima e o hidrogênio. Tranquilo? Essa é a primeira divisão. Então, do boro ao astato para cima e o hidrogênio. O resto, tudo é metal. Tudo é metal. Tranquilo? Beleza. Vamos prosseguir. Então, vamos ver a temperatura ambiente. °C. Na verdade, são condições ambiente, temperatura e pressão. Ou seja, 25 °C, bem, o que acontece no ambiente. Bem, quais são os gases? Bem, mostrado os gases, vai ser uma parte estratégica da tabela periódica. Vocês sempre vão lembrar. Quais são os gases? São muito poucos. Bem, são os gases nobres. Esse já tem até o nome dele, os gases nobres, que são representados na forma monoatômica. Como monoatômica? Só um átomo. Como é que se representa o gás hélio? HE. Como é que representa o gás neônio? Ne. Como é que representa o gás criptônio? Kr. Ok? Monoatômico. Além deles, tem uma ponta direita da tabela periódica, ponta direita superior, que é importantíssima para muitas matérias, mas muitas matérias dentro daqui. Qual que é essa ponta direita que eu tenho que lembrar sempre dela? Vai ser o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro. Enquanto vocês estiverem no ensino médio, tiverem que estudar química, relembrem sempre dessa ponta direita. Sempre. Que ela serve para muitas matérias, principalmente química geral e eletroquímica. Tranquilo? Então, quais são os gases? Bem, além dos gases nobres, que são monoatômicos, é essa ponta direita mais o hidrogênio. Mas como é que é o gás hidrogênio? É H? Como é que é o gás oxigênio? É O? Não. Eles são todos diatômicos. Diatômicos, ou seja, moléculas que apresentam dois átomos. Então vai ser o hidrogênio, representado na forma de H2,
Essa letrinha bonita aqui é G, hidrogênio gasoso. E a ponta direita. Qual que é a ponta direita da tabela periódica? N2, O2, F2, Cl2. Todos eles gasosos. Tranquilo? Beleza? Ok. Prosseguindo. Qual deles ou quais deles são líquidos? Líquidos, moçada, é o menor número deles. Quais são líquidos? Líquidos apenas dois, meus meninos. Bem, nessa tabelinha periódica de vocês aqui, o líquido são os elementos químicos que são representados pela letrinha azul. Então, o símbolozinho é azul. Quais são? Só mercúrio e o brom. Mercúrio e brom. O mercúrio é um metal. Os metais normalmente são representados na forma monoatômica. São representados na forma monoatômica. Então vai ser Hg, monoatômico. Hg. Não é Hg2, Hg3, não, Hg, monoatômico. Essa letrinha bonita é L, de líquido. E além dele, o bromo, família 7A, Br2. Pois é, nós vamos relembrar aí, vocês vão relembrar ligações químicas, vocês vão relembrar que os elementos da família 7A são apresentados moléculas diatômicas. Tranquilo? Mas agora eu quero que vocês saibam apenas isso. Quais são os gases da tabela periódica? Gases nobres, hidrogênio e ponta direita. Os gases nobres, monoatômicos. Os outros gases, diatômicos. Hidrogênio e ponta direita. Tranquilo? Beleza. Quais são os líquidos da tabela periódica? Apenas dois elementos. Um metal que é sempre monoatômico, mercúrio. E o bromo, família 7A, representado na forma de Br2. Beleza? Tranquilo. Vamos prosseguir. E todos os outros elementos químicos são sólidos a temperatura ambiente. Todos os outros. Ok? Beleza. Moçada, prosseguindo aqui, agora tem mais um tipo de classificação que se apresenta na tabela periódica. Qual classificação que é essa? Bem, existem atualmente vários elementos criados artificialmente. Esses aceleradores de partícula, eles tentam juntar prótons para criar novos elementos químicos. Qual que é o objetivo disso? Sei não. Mas que existe, e existem muitos experimentos relacionados a isso. Talvez daqui a algum tempo vá ter alguma aplicação prática. Por enquanto, o vislumbramento desse tipo de aplicação é muito pequeno. Mas baseado nisso, como foram criando vários outros átomos, tentando juntar prótons, criando vários outros átomos, antes uma observação para vocês aqui, sabe? Esses átomos novos, esses átomos sintéticos, esses átomos criados artificialmente em laboratório, a grande maioria deles são altamente instáveis. O que é altamente instável? Logo após eles serem criados, eles já se transformam, eles já se decompõem, seu núcleo é desintegrado, forma outros elementos, outros átomos mais estáveis. A grande maioria das vezes acontece dessa maneira. Beleza? Então nós temos muitos átomos aqui, do sétimo período da tabela periódica, que o tempo de meia-vida dele, ou seja, o tempo que ele demora para se degradar, para se decompor, para ele deixar de existir, o tempo de meia-vida dele é milissegundos. Então ele acabou de ser sintetizado, ele imediatamente deixa de existir. Tranquilo? Vamos lá, então vamos prosseguir. Então colocaram alguns átomos como referência. E o átomo de referência foi o urânio. Urânio. Aonde que está o urânio? Bem, o urânio ele é representado pela letrinha U e tem um número atômico 92. Ele é um actinídeo. Ele está aqui.
Está aqui o urânio. Se a gente for observar depois do urânio, o número atômico depois do urânio, eu só tenho Netuno e Plutônio que tem a corzinha preta. Observem. Pega a tabela periódica e olha. Urânio, a letrinha dele está escrito em preto. Depois tem o Netuno do lado dele, depois tem o Plutônio do lado dele. Eles estão com a letrinha preta. Depois deles, todos os outros têm letrinha vermelha. Sim ou não? Confiram aí para mim. Todos os outros têm letrinha vermelha. Esses com letrinha vermelha, eles são representados. Esses com letrinha vermelha significa que eles são elementos artificiais. Beleza? Com letrinha preta, o símbolo do elemento químico com letrinha preta, natural. O símbolo do elemento químico com letrinha vermelha, artificial. E ficou o urânio como referência. Por que o urânio ficou a referência? Os elementos químicos com número atômico menor que do urânio, eles foram chamados de cisurânios. E os elementos químicos com número atômico maior que do urânio transpassaram o número atômico do urânio, são chamados de transurânios. Tranquilo? O que a gente pode observar em relação a essa palavra, cisurânio e transurânio? Que a grande maioria dos elementos que tem número atômico menor que o urânio, ou seja, do 92 para trás, eles são naturais. Então, são os elementos naturais. E os transurânicos, na grande maioria deles, são artificiais. Bem, tem exceções, né? Você pode observar que tem dois vermelhinhos antes do urânio. Ele tem aqui um actinídeo, é o PM bromécio, e além disso tem o tecnécio. Então esse tem número atômico menor que o urânio. Então eles são cisurânicos, mas são artificiais. E depois do urânio, eu tenho Neptúnio e tenho o Plutônio. Eles têm número atômico maior que o urânio, mas eles são naturais. Então são as duas exceçõezinhas aí. Tranquilo? Beleza? Ok. Prosseguindo aí, moçada. Prosseguindo aí o nosso conceitozinho de tabela periódica. Mais um detalhezinho para vocês aqui. O último detalhe da tabela periódica. Então vamos lá. Resumindo, a tabela periódica é dividida em duas partes. As colunas, que são as famílias ou grupos, e as linhas, que são os períodos. Último detalhezinho. Os elementos das famílias A são as grandes colunas, são os grandes grupos, são as grandes famílias da tabela periódica. Enquanto os elementos de transição, os elementos das famílias B, são as colunas, são os grupos, são as famílias pequenas da tabela periódica. E lembrando outro detalhe, dentro dos elementos de transição, nós temos aqui dentro duas fileiras, que são os elementos de transição interna. Esses elementos de transição interna, eles ficam fora, são representados fora da tabela periódica nessas duas linhas de baixo. São os lantanídeos e são os actinídeos. Tranquilo? Então agora eu vou passar para vocês uma atividade e
qualquer dúvida, vocês me perguntam, que nós tiraremos e resolveremos as atividades na próxima aula. Joia? Um abraço, fiquem com Deus e Deus abençoe.